boa tarde, ao vivo pela nossa TV Vila Imperial, retornando de um pequeno período de férias, com muita saudade de estar aqui com vocês. E hoje nós temos muitas coisas boas, vamos falar de coisas muito especiais. Comigo, em nossos estúdios, Mariana Lopes, que iniciou o seu trabalho como voluntária e hoje é assistente administrativa da ONG Brasil pela Dignidade. Mariana, obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde. Nós já estávamos aqui antes de entrar no ar conversando e assim, eu estou encantada com o projeto, com a ONG. Vamos, antes da ONG Brasil pela Dignidade, vamos falar um pouco como tudo começou, né? Eu sei que a ONG está estruturada, vai completar 2 anos, não é isso? Mas antes disso houve todo um caminho a ser trilhado. Você pode contar essa história linda pra gente? Claro. O trabalho começou a partir de um grupo de amigos que queria fazer alguma coisa pelo próximo, né? Eles queriam procurar um lugar onde eles pudessem desenvolver um trabalho social e eles conheciam um morador do Morro dos Anjos, no bairro do Caxambu. Uhum. Então, eles acharam a proposta ótima, acharam que tinha tudo a ver com aquele lugar, né, no Caxambu, onde era um lugar onde não tinham muitas atividades de lazer, não tinham nenhum movimento social fazendo nenhum trabalho ali. Então, o trabalho começou quando um grupo de amigos decidiu se juntar e levar livros para a comunidade do Morro dos Anjos. Como é que é rapidamente o perfil desse grupo de amigos? Porque você tem a formação em educação física, né? E os seus outros colegas, da onde eles vêm? Esse grupo era um grupo de amigos assim por afinidade? Ou vocês se reuniram justamente com esse interesse em fazer o bem? Alguns do grupo são amigos de muitos anos e outros foram se juntando ao longo do caminho por esse objetivo comum, né, que é o interesse pelo trabalho social e o que se pode fazer pelo outro, né, ir até uma comunidade com uma realidade diferente da sua e propor um trabalho onde você pode construir junto com eles, né. Como é que é essa biblioteca de rua? Como é que funciona o esquema da biblioteca de rua? A biblioteca de rua, ela sempre funciona num espaço aberto, na rua mesmo, onde a gente começa levando livros, espalha os livros no chão, e isso vai atraindo a atenção das crianças, né? Então, além das crianças poderem pegar o livro, manusear, ler, as crianças elas podem, através dos livros, se identificar, né? Identificar com as próprias histórias delas, né? Então, a gente começa com o livro, às vezes a gente conta história para eles, às vezes a gente monta teatros onde eles mesmos participam da história, né? A gente faz dinâmicas, jogos, atividades, tudo ao redor das histórias e da parte do desenvolvimento infantil. E 6 anos realizando esse trabalho, essas crianças crescem, exatamente, se tornam, né, pré-adolescentes e adolescentes, e vocês identificaram a necessidade de transcender um pouco, de ir além, porque a biblioteca já não dava mais conta. E aí o que aconteceu? A biblioteca é um trabalho específico para a criança, né? E a gente sentiu que eles estavam entrando numa nova fase na pré-adolescência e a gente gostaria de acompanhar essa fase, essa nova fase da vida deles junto, né? Então a gente começou a pensar como é que a gente podia ampliar esse trabalho para poder atender as demandas dessa nova fase, né? Então a gente resolveu fundar a ONG Brasil pela Dignidade, né? A gente conversou com amigos que aceitaram fazer doações mensais para que isso pudesse ser possível. Alugamos um galpão dentro da comunidade do Morro dos Anjos, onde hoje desenvolvemos oficinas, né, de tear, de mosaico, um trabalho de arte e educação para crianças. A gente faz o projeto Florescer em parceria com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e outros projetos pontuais que vão acontecendo ao longo do ano também. Pois é, você está contando assim, parece assim, nossa, é tudo muito fácil. Vocês alugaram um galpão, estruturaram uma ONG, né, pegaram um projeto, escreveram, lindo, e aí se formalizaram, só que entrar numa comunidade, né, não é bem assim. Agora conta o outro lado da história. A realidade é que você entra num lugar onde você não conhece muito bem as pessoas, né, e como qualquer relação, ela demora para ser construída, né? Algumas imagens que estão colocando daí. Essa é a oficina de arte e educação das crianças, né, onde a gente desenvolve trabalhos com material reciclado, né, revistas, garrafas PET. Essa já é um projeto Grafitando com os Anjos que a gente desenvolveu com os adolescentes, né, onde eles puderam ter um contato com esse tipo de arte, né, onde eles puderam aprender as técnicas do grafite. Aí está uma foto da biblioteca de rua. É assim mesmo, né, num terreno baldio. Põe uma tenda para proteger do sol. Uma tenda para proteger do sol, uma lona no chão, todo mundo senta, né, para escutar a história. Esse é o projeto Florescer, né, que é feito, né, em parceria com o CDDH.
Na verdade, ele mistura música e discussões de temas que eles mesmos escolhem, né? Na verdade, eles aprendem a batucar com instrumento de material reciclável, panelas, né? Aí também já é a parte do projeto Grafitando com os Anjos, né? Onde grafiteiros de todas as regiões do Brasil resolveram apoiar essa iniciativa, né? E colorir um pouco, né? A comunidade do Morro dos Anjos, que estava muito cinza, né? Com a ajuda dos adolescentes que participaram do projeto. Quer dizer que as paredes todas foram pintadas de azul, né? Porque Morro dos Anjos a gente queria caracterizar um grande céu, né? Então pintamos primeiro de azul e depois a gente começou a colocar a cor dos grafites, né? Essa é a marca deles, né, do Morro dos Anjos, né, que ficou registrada, e eu acho que com orgulho, né? Vemos um adolescente aí mostrando o resultado do trabalho. Essa é a oficina de mosaico, né, onde a Sueli teve essa grande iniciativa de ir até o Morro dos Anjos e ensinar, né, um pouco do trabalho dela para as adolescentes e mulheres, né, que quisessem aprender. E aí é a oficina de tear, né, com a Sônia Ritter. É uma oficina que está começando ensinando, né? A segunda fase é uma capacitação e depois a gente tem a ideia de promover um projeto de geração de renda dentro da comunidade mesmo. Esse aí é o painel feito pelos próprios adolescentes, né? Eles apelidaram o nosso espaço de Toca da Liberdade, porque eles disseram que era um lugar onde eles podiam se expressar da maneira como eles quisessem, tirar as dúvidas, demonstrar as preocupações com tranquilidade, né? Quantos jovens estão integrados no projeto? Atualmente a gente tem uma média de 50 jovens participando das nossas atividades, né? É uma relação com mais de 30 famílias. Pois é, então vamos voltar aqui o outro lado, né? Porque todos pela dignidade, e aí a questão da Toca da Liberdade, porque nós estávamos, antes de entrar no ar, falando da preocupação de vocês, que na verdade deveria ser a preocupação de todas as instituições e do governo, essa coisa de você chegar ao local, queremos fazer o bem, queremos fazer um projeto e chega oferecendo, né? Na verdade, vocês fizeram um caminho um pouco inverso. Como é que foi isso? Na verdade, a gente entrou na comunidade convidando eles para construir junto com a gente, né? A gente tinha algumas propostas, mas foram propostas que foram discutidas com as pessoas da comunidade, né? E escutando bastante a opinião delas e as necessidades para a gente poder fazer cada projeto em parceria com eles, na verdade, né? Que eles pudessem participar sentindo que cada projeto daquele realmente tem uma identidade com eles e vai gerar realmente alguma coisa que seja útil para a vida deles, né? E como é que foi essa questão, assim, vocês conseguiram rapidamente, bateu de porta em porta, como é que foi essa receptividade? É muito difícil, né? Porque acho que todo laço de confiança demora um tempo para ser construído, né? E ali não foi diferente, né? Somos pessoas de outro universo, de uma outra realidade, entrando dentro da realidade deles, sem querer invadir, né? Então a gente queria fazer parte, né, daquele universo. Então, na verdade, foi difícil, a gente teve que bater nas portas, convidar, promover várias atividades, antes da gente conseguir realmente que algumas pessoas tivessem a confiança de dizer, poxa, esse é um trabalho sério, que eu quero que o meu filho faça parte, ou que eu quero participar. Não é fácil, né? A gente realmente demorou quase um ano praticamente para poder construir uma base sólida mesmo. E nesse ano de 2013 a gente fez uma pesquisa dentro da comunidade para perguntar quais eram as oficinas que eles teriam interesse, né, de participar. E as novidades que vão vir para 2013 vêm com a força das pessoas de dentro da comunidade, a voz delas e uma grande participação. E eu acho que é isso que é importante, né? Não trazer as coisas prontas, como se a gente soubesse tudo sobre o universo deles, estar aberto para aprender, né, disposto a realmente escutar e ter humildade, eu acho, para entrar numa comunidade que você acha que precisa de tudo, que talvez você possa dar, mas ter humildade de dizer, poxa, eu quero aprender com vocês também, eu preciso disso para poder construir com vocês. O que é dignidade para você? Nós falamos sobre isso. O que é dignidade para você pode ser, tem um outro conceito, uma outra perspectiva sobre o olhar daquela comunidade. Eu acho muito interessante trazer, porque a gente está falando de uma ONG e as pessoas imaginam assim, poxa, tantos projetos, né? O Florescer em parceria com o CDDH, o projeto Grafitando com os Anjos, as oficinas e esse grupo Raio de Luz, né? Que também foi um projeto que eu gostaria que você falasse pontualmente, porque isso houve uma repercussão internacional, que eu acho que é importante que nós, petropolitanos, saibamos desse projeto, né? Pontua um pouquinho sobre esse grupo Raio de Luz. Esse grupo ele recebeu esse nome pelas próprias pessoas que fizeram parte desse grupo, foi um nome escolhido por eles. Para começar,
eles quiseram dizer que em todo lugar onde está escuro existe sempre um pontinho de luz que significa um ponto de esperança. Então eles quiseram dizer que eles talvez possam ser esse ponto de esperança que às vezes está faltando naquela comunidade, né? As pessoas sentem às vezes dificuldade de ainda acreditar que alguma coisa pode ser transformada, né? Então a gente recebeu o convite de uma ONG que chama TD Quarto Mundo, uma ONG internacional, né, com essa proposta de discutir as propostas, né, de políticas públicas que são aplicadas dentro de comunidades ou com pessoas que moram naquela comunidade, né? Então eles trouxeram uma proposta de discutir e ouvir dessas pessoas que fazem parte desses programas o que eles acham. Né? Então eles fizeram um convite para a ONG Brasil pela Dignidade e para 2 outras ONGs, Verdejar e Raízes em Movimento, que atuam no Complexo Alemão do Rio de Janeiro. Então a proposta deles era juntar esses 3 grupos para poder escutar das pessoas que vivem nas comunidades sobre essas políticas públicas e construir um material onde eles pudessem levar para um seminário que aconteceu em dezembro de 2012 na Bolívia. E realmente foi isso que aconteceu, né? A gente conseguiu juntar esses 3 grupos, montar um material interessante e levar uma pessoa da comunidade do Morro dos Anjos para a Bolívia, né, para La Paz, para representar aquela comunidade, né, mas a partir de discussões e opiniões que foram emitidas por várias pessoas, né, então representando, mas também levantando a voz para representar toda uma comunidade. E rapidamente, assim, o que vocês identificaram nesse documento, o que foi concluído em termos de como eles representam, interpretam essas políticas públicas que são ofertadas nas comunidades? Num primeiro momento se identifica que eles não são consultados na hora de desenvolver essas políticas, né? As pessoas que desenvolvem esses projetos acham que eles têm uma necessidade e acham que aquilo vai ser bom para eles, né, para a vida deles. Então, isso era a primeira coisa que eles disseram. Eu não tive a chance nem de opinar sobre uma coisa que é feita teoricamente para mim ou para pessoas que estão na minha situação nesse momento. As pessoas idealizam. Alguém, em algum lugar, numa esfera pública, idealiza para mim, né, uma expectativa de vida que, de repente, não é a que eu tenho. Sem pedir a minha opinião, né? Então, começou assim, e depois dizendo que aquilo num primeiro momento, né, aquela ajuda que vem, né, ajuda num primeiro momento, mas não é o que eles querem, né? Eles gostariam de poder ter um trabalho, poder ter capacitação, formação e conseguir as coisas que hoje talvez são doadas para eles pelo próprio esforço, porque eles têm capacidade para isso e eles precisam que as pessoas acreditem mais nisso também, né? Nessa capacidade que eles têm de, se eles tiverem as ferramentas e o investimento, né, necessário, que eles também podem conseguir as coisas, né, pelos próprios braços e pernas, né? Que força tem. Então, isso foi o que a gente identificou. Identificou também que essas políticas públicas, elas ajudam é uma ajuda pontual, mas não mudam a situação de vida daquelas pessoas. Não tiram da pobreza, elas continuam vivendo no mesmo lugar, né? Pode talvez ajudar que elas possam ter acesso a um pouco mais de coisas, mas não muda a situação daquela família em si. Entendi. Né? Não gera uma transformação. Né? Talvez se gerar é uma coisa mais a médio e longo prazo que talvez nem eles consigam perceber, fique para outras gerações. Ou então da acessibilidade. Ou então teria que ser feito um trabalho a longo prazo que no primeiro momento fosse, né, receber a bolsa família ou, né, o cartão imperial, mas que depois isso fosse se transformando numa outra coisa, né, onde as pessoas da própria comunidade, as pessoas de baixa renda pudessem, né, construir uma vida com dignidade mesmo, sabe? Junto talvez com as pessoas que trabalham no governo mesmo, né? Mas também com o esforço daqueles que querem talvez dizer, poxa, eu sou capaz disso, e não, poxa, eu só sirvo para receber doação, ajuda, esmola, né? Então eu acho que seria realmente falta essa construção coletiva. Acho que a conclusão é que falta a construção coletiva do poder público com as pessoas que estão sendo beneficiadas por esses projetos. E o que vocês precisam? Porque a ONG, assim, como a tua fala é uma fala de extremamente construída, muitas pessoas trabalhando, e você me comentou comigo, são 6 pessoas, 6 voluntários e mais você, enfim. São 6 pessoas formando a equipe, mais 4 pessoas que trabalham nas oficinas voluntariamente. Oficinas. Pois e o que vocês precisam? Vou pedir, inclusive, ao Ronaldo que coloque, que eu pedi no ar, e-mail, telefone de contato, é possível? E a conta? Não. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir o telefone, posso deixar o 9931-6767,
9931-6767. O e-mail também é muito fácil, mariana.brasilpeladignidade@gmail.com. mariana.brasilpeladignidade@gmail.com. São duas formas de vocês entrarem em contato com essa ONG, que são poucos braços para um projeto tão maravilhoso. E o que vocês precisam? A gente precisa de mais pessoas, talvez, que queiram doar uma parte do seu tempo livre, né? Na verdade, a gente não caracteriza as oficinas como um lugar onde a gente vai ensinar. Pessoas que estejam dispostas a se encontrar com as pessoas daquela comunidade e trocar. Fazer trocas. Exatamente. Trocar os saberes mesmo, né? De cada lado. E a gente precisa de doação imaterial, né? Para quem tiver. A gente precisa de uma ajuda financeira, realmente, de uma empresa que queira investir no nosso trabalho, porque a gente precisa, talvez, poder contratar pessoas que possam trabalhar mais tempo integral, fazer a parte de comunicação, que às vezes divulgação do nosso trabalho. A gente gostaria de poder empregar pessoas da comunidade também, para ajudar a gente nessa equipe, né, fortalecer essa equipe. A gente precisa disso. A gente precisa de mais pessoas, eu acho, que queiram conhecer o nosso trabalho, para que a gente possa sentar e de repente ver como cada um pode ajudar. Mais pessoas envolvidas, né, que divulguem o nosso trabalho, que estejam a fim de participar, para a gente poder crescer junto. Mariana, eu quero, assim, através de você, dar parabéns pelo grupo, que realmente o projeto é um projeto belíssimo, né? Obrigada. De novo, mariana.brasilpeladignidade@gmail.com, 9931-6767. Né? Eu acredito que muitos de vocês estejam sensibilizados. Entre em contato com a Mariana, Brasil pela Dignidade, aqui pertinho da gente, na cidade de Petrópolis. Por que não 2013, o ano em que você se engaje num projeto voluntário? Tá? Imensamente obrigada mais uma vez pela tua presença. Nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos.